Estamos de volta com o nosso último bloco do programa Cristo Reina, onde estamos refletindo hoje sobre o tempo da Quaresma. Vejam, amados irmãos, a Igreja se une todos os anos durante 40 dias para a grande Quaresma, para o período da Quaresma. Ou seja, durante os 40 dias a Igreja se une para se preparar para o mistério de Jesus no deserto. E o espírito da Quaresma deve ser como um retiro coletivo de 40 dias, durante os quais a Igreja propõe aos seus fiéis o exemplo de Cristo em seu retiro no deserto. Se prepara também para a celebração das solenidades pascais, com a purificação do coração, uma prática perfeita da vida cristã e uma atitude penitencial. Mas aí, o que seria a penitência? A tradução latina da palavra grega, que na Bíblia significa conversão, literalmente a mudança de espírito do pecador, designa todo um conjunto de atos interiores e exteriores dirigidos à reparação do pecado cometido e o estado de coisas que resulta dele para o pecador. Veja, um conjunto de atos interiores e exteriores, quer dizer, de dentro ou de fora, dirigidos à reparação do pecado cometido. Isso é a penitência. Literalmente, mudança de vida. Se diz o ato do pecador que volta para Deus depois de ter estado longe dele, ou do incrédulo para alcançar a fé. Agora, que manifestações tem a penitência? Veja, a penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. A Escritura e os padres insistem, sobretudo, em 3 formas. Primeiro, o jejum, a oração, a missa, em que expressam a conversão com relação a si mesmo e com relação a Deus. Certo? E não quando eu busco essa conversão com relação a mim mesmo e a Deus, eu não posso me esquecer que isto vai acontecer também num propósito de relação com os outros, com os demais. E junto com esta purificação radical que é operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços realizados para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação pela salvação do outro, a intercessão dos santos e a prática da caridade, porque a caridade cobre a multidão. Porque a caridade cobre a multidão. 1 Pedro 4:8, também no Catecismo da Igreja Católica, número 1434. Cobre a multidão dos pecados. A caridade cobre a multidão daqueles que são pecadores. Mas fica uma indagação. Nós somos obrigados a fazer esta penitência? Vejam, obrigados talvez não seja essa a expressão, Porque quando se entende a palavra obrigação, entende-se um cumprimento de lei,
e muitas vezes da lei humana. Mas uma coisa eu digo a você, não é? Todo fiel, cada um ao seu modo, deve sentir a necessidade de cumprir a lei divina e de fazer a penitência. Todo fiel deve sentir a necessidade de cumprir a lei divina e de fazer a sua penitência. Como eu disse, não necessariamente uma obrigação, mas que seja uma necessidade sentida pelo próprio fiel. A obrigação às vezes é fardo, é peso, é algo que eu carrego nas costas, mas que eu sinta a necessidade de fazer, para que quando eu a realize, eu sinta o prazer de ter feito, né? Então, não obstante para que todos se unam em alguma prática comum de penitência, não é necessário isso. Não é necessário que a minha penitência seja a sua, seja a do outro, não, a penitência pode ser pessoal. Se fixarem uns dias de penitência para os fiéis que se dedicam a manter especial a oração, realizam obras de piedade e de caridade e se negam a si mesmo, cumprindo com maior fidelidade suas próprias penitências, suas obrigações cristãs e, sobretudo, observando o jejum e a abstinência. Como diz o Código de Direito Canônico, 1249. E fica sempre aquela interrogação: quais são os dias e o tempo de penitência? Na igreja, são dias e tempos penitenciais, as sextas-feiras, o tempo da quaresma, como diz o Código Canônico no item 1250. E o que a gente deve fazer, por exemplo, às sextas-feiras durante o ano? Em lembrança do dia em que Jesus morreu pregado na cruz, as sextas-feiras, a não ser que conhecida como uma solenidade, a Igreja orientou e fica aí a critério de cada um, fazer a abstinência de carne ou de outro alimento. Fazer jejum e abstinência se guardarão nas quarta-feiras de cinza e na sexta-feira santa. Isto para que a gente entenda o desenrolar do período da quaresma. Mas, para que a gente possa entender melhor, quando nós falávamos aqui no início que a quaresma começa na quarta-feira de cinzas. O que é a quarta-feira de cinzas? Muitas vezes a gente participa destes momentos, destes encontros, das celebrações, mas não entende o significado de tal celebração. Veja, quarta-feira de cinzas, o princípio da quaresma, é um dia especialmente penitencial em que manifestamos nosso desejo pessoal de conversão a Deus. Quando vamos aos templos, às igrejas que nos impõem as cinzas, expressamos com humildade e sinceridade de coração que desejamos nos converter e crer na verdade do Evangelho. Por isso, o que o ministro diz quando coloca as cinzas na cabeça dos fiéis? Convertei-vos e credes no Evangelho. Esta é a colocação, porque ali nós vamos dizer sim ao projeto de conversão e de fé. Então, a prática das cinzas é exatamente para que nós possamos expressar o nosso sim. Amados, nós já estamos nos encaminhando para os instantes finais do nosso programa. O tempo correu, passou rápido, E eu quero agradecer a sua companhia, agradecer a você que nos acompanha, O programa Cristo Reina, levado ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das 6 da noite às 6 da noite,
eu convido você a acompanhar todos os dias. E peço à Virgem Maria e a Nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe você e toda a sua família hoje e sempre. Um forte abraço, um obrigado pela companhia e que o Senhor nos abençoe.